Lei 13.103 de 2015, Lei do Motorista. A lei garante que os motoristas tenham acesso aos programas de formação, especialização e acesso gratuito a esses programas. Garante que o motorista tenha atendimento reabilitador pelo SUS, tratamento terapêutico para sua habilitação física e psicológica, para os motoristas, empregados ou autônomos. O Estado deve garantir essa categoria uma ação contra essa ação criminosa. Então, o Estado garante a segurança nas rodovias para os motoristas poderem trabalhar. Temos a garantia que também foi estendida para os motoristas que são empregados. A legislação garante que o motorista empregado não vai responder ao empregador pelo prejuízo que ele não causou. Exemplo, levaram a carga do caminhão, uma ação criminosa, não podendo ser descontado do motorista. A jornada de trabalho vale para o motorista empregado e para o motorista autônomo. Ambos devem seguir a legislação para não sofrer sanção. É dever da empresa controlar para que o empregado cumpra corretamente essa jornada de trabalho. É preciso que a empresa ofereça um seguro obrigatório para o empregado destinar para o caso de morte ou invalidez total ou parcial. A lei implementou o exame toxicológico. Ele serve para sabermos se tem drogas no seu organismo. O exame deve ser realizado previamente, antes da admissão, para o empregador não correr nenhum risco desnecessário. Se o motorista já foi admitido e o exame positivou, devemos analisar: existem gastos com a admissão, demissão, o treinamento. O funcionário já foi admitido, eu recebo o exame positivo para as drogas. Para após mandá-lo embora, ele pode entrar na justiça e alegar uma dispensa discriminatória. E também, dependendo da quantidade encontrada da substância, o motorista pode ser considerado um dependente químico, ou seja, um dependente é um doente precisa ser tratado. Por isso, entenda que é de suma importância que o exame toxicológico seja feito antes da admissão. Você pode contratar sabendo que o resultado foi positivo para drogas, mas você assume o risco e, obviamente, vai deixá-lo em outra função até o exame negativar. É importante pedir o exame na demissão, pois dependendo da quantidade de substância que foi detectada no organismo, a tratativa será outra. A empresa deve possuir um controle de bebidas alcoólicas e drogas para fim de ser feito o exame com um fio de cabelo ou unha. Existe uma janela de detecção mínima de 90 dias. O exame de sangue, ele não me fornece essa janela de detecção. Também pode usar a admissão ou na demissão o exame de renovação da CNH. Mas a legislação trabalhista requer que o exame tenha sido realizado num período de 60 dias. Você, motorista, tem uma obrigação de fazer o exame toxicológico. A sua recusa vai gerar uma infração disciplinar. E se você fez e o resultado for positivo, será suspenso por 3 meses sem poder dirigir. O ponto deve ser registrado para uma melhor análise. Assim, dá para saber em qual localidade o motorista espera mais, em qual ele tem mais problemas. Assim, dá para fazer um gerenciamento bem melhor. A jornada de trabalho do motorista são 8 horas, com a possibilidade de 2 horas extraordinárias, e a legislação traz que, se o motorista entender que é necessário mais de 2 horas, eventualmente 4 horas, então terá que ser negociado com o sindicato através de uma negociação coletiva. A jornada normal é 1 hora, com a possibilidade de 2 horas. Em alguns casos, para a jornada acima de 6 horas, é tudo igual. A interjornada é um horário entre uma jornada e outra, são 11 horas de descanso. A interjornada, o motorista ele tem o direito às 11 horas, mas tem motoristas que ficam mais de 24 horas na mesma viagem, estão ausentes da sua casa. Então o legislador entende que não justifica ficar parado 11 horas, é necessário 8 horas de descanso, de sono contínuo. E as 3 horas restantes ele dissolve durante a jornada posterior. Pode acontecer de ter que ficar parado em uma determinada cidade por 11 horas, então já cumpriu as suas 11 horas no descanso. Mas se eu estiver em movimento e eu estou fora de casa e ali tem 2 motoristas para dirigir o caminhão, nesse caso pode fazer o descanso em movimento e garantir que ele tenha pelo menos 8 horas de descanso. A legislação nos diz que esse descanso pode ser feito em movimento, mas deu 72 horas, o descanso precisa ser feito com o caminhão parado. Precisa ser cumprido o descanso de 11 horas, mas pode fracionar. Um outro descanso, a direção contínua. A legislação nos diz que só pode dirigir de forma contínua até 5 horas e 30 minutos. Pode fazer menos? Sim, pode fazer menos. Exemplo, eu faço 4 horas e paro, ok, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é ultrapassar as 5 horas e 30 minutos na direção. Mas a legislação também nos traz uma exceção.
Fechou às 5 horas e 30 minutos. O motorista se encontra em um local de risco, não tem local adequado para ele parar. Então, a legislação nos permite que seja prolongado em um pouco mais essas 5 horas e 30 minutos, até que o motorista possa chegar a um lugar adequado. Lembrando novamente que o motorista pode coincidir seu horário de descanso com as paradas obrigatórias. Significa que o motorista ele pode aproveitar esses 30 minutos obrigatórios, que é preciso parar após as 5 horas e 30 minutos, e fazer a parada de almoço para o intervalo. Esses 30 minutos eles vão estar embutidos no intervalo intra-jornada. As viagens de longo percurso, que duram mais de 7 dias, então a legislação nos diz que posso trabalhar 6 dias direto e folgar. Não pode trabalhar mais de 6 dias sem folga. E quando o motorista está fora da casa dele por mais de 7 dias. A preferência é que o descanso seja cumprido quando o motorista voltar para casa, mas existe um limite e não pode ser permitido deixar de tirar mais de 3 dias de descanso. Até o terceiro descanso, eu consigo fazer com que o motorista cumpra este descanso em casa. Mais do que isso, então, é necessário que ele cumpra seu descanso onde ele esteja. Boa prova!